Olá, sou Suzana Clark Fiuza e está começando mais uma edição do Oba Obra. Hoje a gente vai ter dicas, o que tem de novidade no mercado nessa área tão bacana que é o design, a arquitetura de interiores. Vamos responder as perguntas dos nossos espectadores e se você quiser perguntar, vou ter maior carinho em responder para você. Tudo sobre essa área aí de ambientação. A gente vai ter também uma entrevista super bacana com o Davi Silveira, diretor comercial da Granos. E, para terminar, o nosso acompanhamento do apartamento no Meireles, aqui em Fortaleza. Olá, estamos aqui na Uniflex, essa loja espetacular que faz tudo ou quase tudo em persianas. Eu vou começar mostrando aqui para vocês o maior tamanho de persianas que pode ser fabricado. Esse aqui, ele tem quase esse tamanho máximo, que é 5 de largura por 6 de altura. Esse aqui está com 5 de altura, então quase o maior. E é espetacular, porque a gente vê a leveza do material, a gente tem a possibilidade realmente de ter uma peça só com esse tamanho tão grande. E o melhor é que mesmo ela sendo essa dimensão, ela pode ser acionada pelo celular. Então essa é uma grande novidade, porque é um dispositivo e um app para ela, para a persiana, além de que as persianas elas podem estar ligadas com a automação de uma forma geral de um apartamento, de um escritório. Mas esse aqui, além disso, mesmo que não tenha uma automação geral, a gente pode fazer esse acionamento direto pelo celular. Isso aí facilita muito a nossa vida. E eu gosto demais, além dessa tecnologia, mas assim, do colorido, as cores são inúmeras, a cor da fita, se tem cadastro, se não tem cadastro. Então, antigamente a gente tinha uma opção muito restrita de cor. E o que eu acho fantástico, é bom demais para nós arquitetos, é a gente ter um leque enorme para se trabalhar. E eu queria mostrar um pouco para vocês o diferencial dos acabamentos, que fazem realmente uma, como é que eu posso dizer, eles dão uma sofisticação muito grande ao espaço. Ao invés de ser só um acionamento, ele é uma peça de luxo. O que eu queria mostrar para vocês é o luxo, né? São detalhes que realmente fazem uma diferença. Esse aqui eles chamam até de pingente e eu acho super bacana porque tem vários modelos e materiais, eu acho belíssimo. As cores das cordas e tudo. Esse aqui, o que eu acho legal também é de ser só uma corda. Então, com um cordão aqui a gente pode tanto abrir, fechar, como levantar a persiana. É bem mais prático do que os 2 cordões que a gente estava acostumado. Essa aqui é em high gloss, né? Eu gosto de usar mais sem brilho, mas eu acho bonito também esse efeito com brilho. E a madeira natural, né? Que é belíssimo, da gente dar esse estilo e esse aconchego todo especial aí em um espaço. Essa aqui é a minha queridinha, realmente é a que eu mais gosto. É madeira também, mas é na cor natural. Bambu, eu sou apaixonada por ela, já usei várias vezes em projetos meus e eu acho fantástico, realmente, o design, a cor e tudo. Esses cordões aqui eu acho muito bonito também, essas fitas, né? Na verdade eu não tenho usado muito cordão, eu gosto de usar as fitas porque dá uma suavidade, uma leveza à peça.
E a gente estava falando aqui de pingente, olha esse que coisa linda, todo em aço. E da mesma forma do outro, ó, só um cordão que comanda tudo, tanto abre quanto fecha e faz tudo num cordão só e não dois. Então eu acho fantástico realmente essa gama de cores e produtos que a Uniflex tem. E eu quero conversar um pouquinho mais sobre esse universo aí das persianas. Quero falar de persiana solar, que é o que a gente mais tem usado no momento, por tantas varandas que a gente tem fechado, colocado cortina de vidro. Então é uma coisa que sempre me perguntam e eu quero passar um pouquinho para vocês. E aí, Franci, me conta as novidades que eu gosto de acompanhar e tudo que está acontecendo. Ah, Suzana, a gente tem várias novidades para você em questão de tecidos. A fábrica lançou muitos tecidos maravilhosos para nossas persianas, com cores novas, com texturas novas. E assim, nosso leque de opções nas nossas coleções está bem assim, grande, maravilhosa para cada projeto seu. Coisa boa. Não, amo e gosto de saber de tudo, de acompanhar. Uma coisa que os clientes têm me perguntado muito, e eu queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente, são as aberturas das persianas solares, né? Que a gente sabe que a persiana solar a gente tem usado cada vez mais por essa flexibilidade que a gente tem feito de anexar algumas áreas, ou principalmente de varanda à sala, por exemplo, né? Então a gente tem colocado muito a persiana solar para diminuir esse sol tão forte da gente aqui de Fortaleza. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais das aberturas, a quantidade de abertura que tem, é nascente, é poente, me fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, as telas solares, elas são assim uma necessidade em cada projeto, né? Que hoje ela vai proteger o teu piso, o tecido do teu sofá, a tua obra de arte, os teus adornos, certo? E nós temos cada tela solar para cada grau de incidência solar no ambiente, tá? Necessidades diferentes, né? Nós temos 4 aberturas de tela. A 10% e a 5% nós somos a mais indicada para as varandas para o nascente, certo? Porque a incidência do sol ela é menor do que da tarde, certo? E quando eu vou para o poente, eu já tenho que indicar e especificar para você no projeto uma tela de 3%, uma tela de 1%, que ela vai te dar uma proteção maior devido à incidência nesse horário também ser mais forte dos raios solares. Sim, vale ressaltar que assim, 10%, 5%, 3% e 1% é a porcentagem de sol que entra. Então, quanto menor essa porcentagem, menos sol entra. No caso, 1% é quase um blackout. É quase um blackout. Você não vai ter a visão externa da 1%, mas você vai ter a entrada daquela luminosidade contínua no teu ambiente. Sim. Certo? E assim, eu tenho indicado muito, conversando com clientes e tudo, mas eu gosto muito da 10%, porque eu gosto da visão. Então, a gente está fazendo apartamento agora que estamos acompanhando aí na TV Otimista, que é um apartamento perto da beira-mar. Então, dá para ver assim um cantinho e tudo mais. Ele não vai querer perder a vista. Isso, né? Então eu gosto sempre de indicar o 10%, porque eu gosto de ter essa visão maior. Diminui um pouco essa insolação, um pouco não, muito, porque 90% das incidências já é bastante, né? Mas o apartamento fica mais claro. Então eu acho bem interessante a gente ter isso. Mas gosto também dessas opções que passam menos ainda, dependendo, às vezes, um quarto por poente e tudo, que é muito interessante, né? Com certeza. E me fala um pouquinho, assim, para terminar, que eu sei que é o que todo mundo gosta, dessa novidade aí do acionamento pelo celular. Ah, essa novidade do acionamento pelo celular é fantástico. Hoje a Uniflex, né, ela tem esse aplicativo que nós chamamos o Connect, certo? Esse aplicativo, ele te dá a possibilidade de você acionar essas cortinas, mesmo você não estando nem aqui em Fortaleza, lá de outra cidade, e ela vai
acionar tranquilo, certo? Esse dispositivo, ele é exclusivo Uniflex, tá? E ela é para todas as motorizadas também, né? Isso é bom demais. A gente tem usado muito e os clientes ficam satisfeitíssimos, aqueles que querem acordar meio-dia sem saber nem que horas são. Então, é legal demais e eu quis trazer aqui para os nossos otimistas essas novidades, essas vantagens, como é bom a gente poder passar um pouco para todos essas novas tecnologias e qualidades, né, que fazem realmente o nosso dia a dia no nosso lar, no nosso escritório muito mais feliz. Então, eu queria te agradecer demais. Obrigada, a gente por ter nos recebido aqui. E eu espero você no próximo bloco. Até lá. Olá, vamos para mais um quadro Pergunte a Suzana. E a primeira pergunta de hoje é: como posso aumentar minha sala de jantar sem tirar um cômodo? Hoje em dia, a gente vê cada vez mais as integrações dos espaços nos nossos ambientes, apartamentos e casas. Então, o que tem sido bem comum hoje em dia é a gente integrar a varanda à sala. Porque muitas vezes a varanda ela é tão pequena e tão estreita que ela não tem um espaço muito grande para ser utilizada de uma forma bacana, com uma mesa, com sofás e com tantas outras coisas que poderiam ficar lá. Então, o que a gente tem feito? A gente tem tirado a porta que divide a sala da varanda, a gente precisa regularizar o piso e para isso a gente pode colocar um piso vinílico em cima, a gente pode deixar uma rampa que não é o ideal, mas eu sei que tem pessoas que ainda optam por isso, trocar o piso todo, mas essa integração, ela ajuda a usar esse ambiente de uma forma muito melhor, porque sala pequena e varanda pequena, muitas vezes, nenhuma das duas fica o ideal. Então, a gente juntando isso, a gente cria opções diferentes de ambiente, mas dentro do mesmo espaço. Vamos à segunda pergunta. Em que situação você recomenda o uso da cortina de vidro? Cada vez mais a gente tem utilizado esse recurso, principalmente na nossa cidade aqui, Fortaleza, que tem muito vento, dependendo do local, do apartamento, do prédio, tem muita poeira. Então, a cortina de vidro, mesmo sendo utilizada em varandas, que as pessoas querem usar de um espaço diferente com o da sala, mesmo assim, a cortina de vidro ela ajuda muito a diminuir toda essa poeira, a diminuir o vento, que muitas vezes ele faz atrapalhar. A gente gosta muito de vento, mas às vezes quando é demais, ele atrapalha uma conversa ou fica até um pouquinho frio e a pessoa se incomoda. Então, com a cortina de vidro, você abre só o tanto do espaço que você quer. Uma outra coisa também é a gente poder utilizar uma persiana. Então, quando a gente coloca móveis soltos dentro da varanda, o sol muito intenso, ele pode até queimar tecidos, pode mudar a cor de madeira. Então, quando a gente tem uma cortina de vidro, esse uso é possível. E aí dá um aconchego maior ao espaço e realmente faz com que os móveis que estão lá, eles durem mais com relação ao tempo. Então, a gente tem utilizado bastante isso em varandas até de quarto também, por conta disso tudo que eu comentei. Então, tem sido cada vez melhor essa utilização. Mas, claro que sempre de acordo com o que o cliente deseja. Vamos à terceira pergunta. Você tem algum designer preferido? Essa pergunta é difícil, bem difícil de responder. Tem vários designers que eu gosto, que eu admiro, que eu acompanho o trabalho, mas eu vou citar dois, porque só um também é difícil demais. Dois designers brasileiros que sempre me encantam. O primeiro deles, e a gente fez uma entrevista com ele, é o Pedro Franco, da Lot of Brasil. O que me encanta nele é a genialidade, é a forma como ele consegue sair um pouco do convencional, um pouco não, acho que muito,
do convencional. Os móveis deles, eles causam surpresa e eles realmente chamam a atenção. E o que ele comenta que eu acho interessante é que é menos forma e função e mais emoção. É exatamente isso que eu sinto quando eu vejo uma cadeira, quando eu vejo um sofá desenhado por ele. Ele causa essa inquietação e essa beleza e ele faz com que o design realmente não saia, como é que eu posso dizer, sem ter causado uma grande emoção em quem está vendo. Então, eu sou fãzona dele. E a segunda designer, arquiteta, muito querida, é a Roberta Bancheri. O nome da empresa dela, que ela, há 2 anos atrás só, que ela lançou, foi a Ponto-Eu. Eu fiquei encantada com o tipo de desenho dela. Já é um designer totalmente diferente do Pedro. Ela encanta com a sua delicadeza, com a sua forma diferente, mas em detalhes, de colocar um tipo de puxador, de arredondar um canto do móvel, de juntar o aço com a madeira e sempre com um acabamento impecável, sempre com a linha mais minimalista, que eu amo. E eu a conheci em São Paulo, no lançamento da primeira coleção dela, e me impressionou o pouco tempo que ela tem no mercado em designer de móveis, mas ela já vem com uma bagagem muito grande, ela já vem com um estilo muito forte e ela já vem com uma maturidade que parece que ela faz isso há muitos anos. Vamos à quarta pergunta. Como funciona pintura em área molhada? Uma cozinha ou um banheiro? É muito interessante essa pergunta e hoje em dia a gente tem utilizado bastante em apartamentos antigos, muitas vezes, que a gente não quer ter o custo de quebrar todo o revestimento de uma determinada área molhada, de um banheiro, por exemplo, e a gente quer dar uma cara nova. Muitas vezes a cerâmica é antiga, está mal sentada, então por vários motivos a gente tem utilizado essa pintura em área molhada, mas realmente ela precisa de um cuidado todo especial, precisa ser feito um rejuntamento em todas as áreas, uma base para receber essa pintura. E precisa ser uma pintura resistente à água. A gente não pode colocar uma pintura comum, porque com pouco tempo ela vai ter bolhas, vai soltar. Então a gente utiliza muito pinturas próprias e até texturas também, mas sempre resistentes à água. E a gente tem feito muito, uma que eu gosto bastante, é um efeito concreto da Ibratim, que ele tem todo esse reforço e eles chamam muito não de textura, mas de revestimento, por conta disso, porque ele é realmente de altíssima qualidade, ele pode ser colocado inclusive em fachadas, então eu fico muito tranquila em utilizar esse tipo de acabamento em áreas molhadas. O Pergunte a Suzana de hoje fica por aqui. Não esqueça de mandar a sua dúvida para o nosso Instagram, Suzana Clark Fiuza. E até o próximo bloco. Olá, estamos aqui no nosso Papo de Arquiteto e hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Davi Silveira, diretor comercial da Granos. Tudo bom, Davi? Oi, Suzana. Muito Tudo feliz. jóia? Obrigado pelo convite. Oh, eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui com essa pessoa aqui que eu admiro muito.
Já fomos para Dubai, num grupo super bacana de arquitetos aí com ele, olhando para todas as pedras no chão. Então, a gente tem muita coisa para aprender dessa pessoa e dessa empresa aí tão grande, tão cheia de seriedade e profissionalismo que é a Granos. Então eu queria começar sabendo o segredo. Não sei se você pode dizer qual é o segredo de tanto sucesso por tanto tempo, né, Davi? A credibilidade da Granos foi construída ao longo dos nossos 33 anos, muito em estar sempre junto, né? Quando tem algum problema a gente sempre está lá resolvendo e aconselhando. Eu acho que uma das coisas, a gente tem muita experiência em execução de obras e a gente ajuda muito o arquiteto ou a construtora a ele especificar o produto correto para aquele uso. Né? Então, a gente às vezes perde obra porque eu digo, não coloque essa obra aí. E os nossos vendedores, todo mundo tem essa cultura muito bem clara. Então, a gente é muito sincero, verdadeiro e correto na hora de fazer. Então, ao longo dos anos, a gente foi construindo com isso, de dar para o cliente informação. Isso é uma coisa que construí. O outro motivo, eu acho, foi a capacidade que a gente teve de acompanhar as mudanças, né? Quando a empresa nasceu há 33 anos, era para atender, por exemplo, piso de construções aqui, que o pessoal colocava granitos, era o que utilizava, e a coisa mudou, começou a vir porcelanato da China, e aí a gente, na hora, soube virar muito rápido, e ao longo desses 33 anos, acho que tiveram umas 5, 6 viradas dessa, inclusive agora, recentemente, né, agora com a pandemia, eu acredito em mais uma virada, e a gente sempre está lá para, com a cabeça olhando para frente e acompanhar. Tá entendendo? Então, acho que essa capacidade foi o que fez a gente estar sempre à frente. E uma coisa que é importante, né? Eu acho que a visão do empreendedor, ela tem que estar lá na frente, né? Sim, porque se ele demora para enxergar determinadas coisas no mercado e essa mudança já foi, já passou. Se não vê, já foi. Isso aí, é muito importante. Eu acho que teve uma questão assim de sucessão, de formação. Eu passei um tempo morando em São Paulo, totalmente fora da empresa, então estudando. Minha irmã, que hoje é diretora, também teve essa visão, então a gente estava muito rodando o mundo para poder, quando a coisa fosse acontecer, a gente já estava lá na frente. Então, acho que isso aconteceu, graças a Deus, muito bem. E é uma empresa familiar, né, que vocês estão aí há tanto tempo fazendo ela crescer cada vez mais, porque muitas vezes a gente vê o coração ali da empresa e depois ela vai diminuindo. Eu acho que o que eu vejo com vocês é o contrário, é o tempo todo crescendo, inovando. De um tempo para cá, eu acho que, pelo menos para mim, como arquiteta, o queridinho da vez é o quartzito. Né? A gente, em 2017, nosso escritório teve o prazer de fazer a varanda, que a gente chamou de varanda Perla, porque a gente colocou em toda a varanda o Perla Santana. Isso. E eu fiquei tão impressionada, porque vocês já tinham dito que era um piso resistente, tudo. Esse aqui é o mesmo Perla que a gente usou. Mas é uma outra variação da pedreira, né? Tá certo. Mas tão bonito quanto, eu adoro esse colorido. E me impressionou porque, como o meu ambiente era a varanda, as pessoas passavam o tempo todo com carrinho de mão, com tudo que era material no espaço, e ele não danificou. E quando terminou, a Casa Cor, depois de várias pessoas visitando e tudo, e areia que vinha de fora e tudo, ele terminou intacto. Então, eu fiquei encantada, eu tenho indicado bastante, tanto que a gente está aqui no apartamento de um cliente belíssimo, né? Maravilhoso, e a gente vê como é melhor a gente estar com a pedra natural e a gente conhecer um pouquinho da história. Então, fala um pouquinho do quartzito, que a gente já tem outras cores, né, e outros nomes aí no mercado, e da parte técnica dele, né? Onde é que a gente pode usar? O quartzito, ele sempre esteve na natureza, né? Enfim, está lá há 600 milhões de anos, e somente há uns 5, 6 anos, com uma tecnologia nova de produção, que a gente conseguiu viabilizar a produção dele. Então, essa virada foi uma dessas que a gente acompanhou, e encontramos a pedreira, né, para fazer essa extração, né, do material. E
E aí foi quando a gente começou a jogar no mercado. Mas assim, no começo esses materiais iam todos para a Itália para ser produzidos lá e depois que a gente teve a tecnologia para fazer aqui no Brasil. Sim. Então assim, eu acho que foi uma grande mudança do cenário do mercado de pedras do Brasil, que os quartzitos tem na Bahia, Minas Gerais, e graças a Deus o Ceará foi um dos estados que que tem maior variedade de quartzitos, é reconhecido nacionalmente como assim, um dos berços do quartzito. E o quartzito ele é uma pedra que é 94% de quartzo, ou seja, é muito resistente. E ele tem uma aparência de mármore, mas uma resistência maior do que a do granito. Por isso que ele tem tanto aspecto visual quanto estético quanto o técnico. Então, assim, ele pode ser utilizado em locais que o mármore não pode ou tem uma fragilidade, ou precisa de uma manutenção muito grande. Então, assim, ele por esse motivo, vem ocupando no mundo inteiro um lugar, né, o Brasil hoje é reconhecido como o país que tem a maior diversidade de pedras naturais. O Ceará é um dos estados que está na frente, me dá muito orgulho, a Granos é muito empolgado com a pedra natural brasileira, ainda mais cearense, que a gente é daqui. Então é muito bom você poder viajar ao mundo, seja São Paulo ou a Itália, os Estados Unidos, e falar do produto cearense e não ter a vergonha, o medo de tudo, porque ele é um material reconhecido, né, uma amiga lá fora e é muito bem visto, assim, reconhecido essa qualidade. Então, a Granos e eu sou um entusiasta da pedra natural brasileira, principalmente dos quartzitos, e a gente está aqui para divulgar, mostrar. A gente tem o Gabbana, né? O Brasil lança, nos últimos 5 anos, o Brasil tem lançado uma média de 100 novas cores de quartzitos por ano. Mesmo. Então, assim, muitas não é muito o gosto da nossa realidade. Né, o Perla Santana, ele é bem camaleão, ele cabe em todos os gostos, mas o mundo gosta dessa variedade. E aí tem Gabbana, tem o Mont Blanc, tem o Montreal, tem o Quebec, são várias cores, e a Granos tem se especializado muito em trazer um portfólio de quartzitos, e a gente enxerga que, ainda mais agora com o câmbio do jeito que está, a gente está com muitas construções, muito prédio novo saindo agora em Fortaleza, e a gente está muito feliz que a gente enxerga que no lugar de mármores importados, onde a gente está valorizando o que vem de fora, com certeza, a gente vai colocar uma coisa de dentro que é muito melhor. Porque é uma coisa que os clientes ficam tensos e a gente, como arquiteto, a gente precisa avisar todos os prós e contras. Eu gosto de passar todas essas informações para o cliente na hora do projeto. Mas é lindo o mármore branco, um Carrara, um Volcas e tudo. Mas a gente sabe como ele é mole, né? Um material que não tem muita resistência, é muito poroso também. Ele é muito bonito. Eu gosto do que é natural, para mim é importante, mas na verdade ele demanda uma manutenção muito grande. A gente está no Brasil, a gente sabe que não é o nosso forte manutenção. Então, se eu posso entregar uma coisa que precisa de manutenção, mas é muito menor, com certeza o meu cliente vai ficar mais satisfeito. Então é isso que a gente enxerga. E me fala um pouquinho desse esforço tão grande que vocês fazem, que a gente sempre vê vocês fazendo, tanto com o arquiteto quanto com as construtoras, né? Que é uma coisa muito importante de não só o material ser bonito, né? A gente se preocupar com a estética, mas com a durabilidade, com a praticidade, né? Você tinha comentado aí uma vez comigo que não é bom colocar um granito perto do mármore, porque eles vão ter, em tempos diferentes, eles vão trabalhar de uma forma. Então, me fala um pouquinho disso, do posicionamento também da Granos com relação a isso. Hoje, uma coisa que a gente, como eu falei no começo, conhecemos bastante, porque a gente não vende e simplesmente distribui as chapas a gente está muito participando do dia a dia da obra, especificando e executando obras. Então, a gente conhece o que dá certo e o que não dá certo. E essa experiência que foram 30 anos construindo. Então, a gente tem muita informação e muito conteúdo para compartilhar. A gente está se organizando para poder compartilhar e resolver essas dores, né, tanto do arquiteto na hora de especificar, quanto da construtora, que ela quer uma coisa que
pelo menos 5 anos, ela fique tranquila. E aí a gente está sempre disponível, né, para tirar dúvida, para mostrar os testes que a gente tem. A gente tem todas as informações para a tomada de decisão. E uma coisa que eu acho bacana, só terminando o assunto do quartzito, que eu realmente também sou uma fãzona, é que dá para colocar na cozinha, gente. Então eu sempre falo isso para os meus clientes. Qual é a pedra natural que a gente pode colocar na cozinha, né? Até o granito que a gente, quando se colocava muito há um tempo atrás, ele é poroso. Então, muitas vezes a gente não vê a mancha porque ele é escuro. Por isso que usava muito granito preto para a cozinha por causa disso. Exatamente. Mas o quartzito, assim, a gente, às vezes, até alguns granitos, né? Porque tem alguns mais duros do que os outros. Mas é uma revolução mesmo. E, olha, os Estados Unidos consome muito seja o Perla Santana ou o Taj Mahal, alguns quartzitos aqui do Ceará. Isso é muito famoso e eles consomem demais, porque sabem a resistência e a qualidade. Muito bom. Davi, me fala, eu sei que você fez obra assim no mundo todo, você como exporta muito, é impressionante a quantidade de aeroportos e lojas e tudo que vocês fizeram. Mas teve algum especial, algum que teve um gostinho diferente assim das outras, alguma que mexeu mais contigo, que te deu uma alegria maior? Então, teve alguns casos. O primeiro foi o Cassino de Montreal, lá no Canadá, que foi a minha primeira obra que eu toquei, né, que eu especifiquei e trabalhei lá fora, porque eles já tinham mudado o material 2 vezes e eles queriam algo que fosse durar. Então essa foi Foi um desafio gigante. Porque ele está lá até hoje, né, faz uns 8 anos e ficou muito legal. E o outro recente foi o Hard Rock de Miami, né, que é aquele que é em forma de guitarra, que a gente fez todos os banheiros do hotel, e assim, é um hotel que tem uma visibilidade bem grande. E aí esse foi uma outra obra muito legal que a gente fez. É uma grande experiência e eu acho que a cabeça abre de uma forma assim gigante, né? De não ficar só aqui, mas essa visão toda que você tem é boa demais. Eu gosto muito do meu trabalho, assim, porque eu tô desde... hoje eu vou para, digamos, a Sobral, para Pedreira, e amanhã eu estou em Nova York, no escritório de arquitetura especificando a pedra. Então a gente pode trabalhar os dois lados. Assim, eu gosto muito de estar nesse meio de campo, assim, vivendo o high-low. Do lado assim, do outro. Obrigado, Davi. Obrigado. Bom demais ter você aqui conosco. Gente, eu aguardo você no próximo bloco. Até lá. No programa de hoje eu vou entrevistar a Silvana Fialho, essa grande engenheira responsável pela obra, por essa obra aqui que a gente está acompanhando e mostrando passo a passo de tudo que está acontecendo. Tudo bem, Silvana? Oi, Suzana, tudo ótimo. Prazer aqui é enorme, porque eu estou fazendo o que eu gosto. E esse retrofit, que é uma coisa que está acontecendo muito após Corona, e uma valorização dos projetos antigos, apartamentos antigos, isso é uma coisa que agora não tem mais volta. Antes, só vendia os apartamentos novos e os velhos iam ficando para trás. Agora, a gente está dando cada dia mais valor àquele apartamento antigo, que a área é enorme, o pé direito é mais alto do que os que existem hoje. Então, isso é uma coisa que eu adoro fazer, porque é botar na realidade uma criação linda que você fez junto com a cliente, né? Elaborar um projeto lindo para fazer toda uma ideia nova, e a gente sabe que tem algumas assim, dificuldades, que é a cliente morando dentro do apartamento. Sim. Então a gente tem que respeitar os horários, respeitar a higiene. E é uma obra nossa, sempre é muito acompanhada, porque a gente gosta do que faz. Então tem sempre uma equipe de engenheiros acompanhando a obra. E claro que eu não poderia fazer isso sem meus colaboradores, que eu já treino há 20 anos. Há muito tempo. São pessoas que eu conheço e trabalho com eles de confiança. Então eles já sabem que quando eu chego na obra, que eles morrem de medo quando a Silvana está chegando. Eu digo, tem que mostrar tudo. Tem que estar 100%. Tem, é porque é muito delicado, né? Isso. Principalmente um cliente morando. Isso. E como você falou, cada vez mais o nosso escritório está sendo procurado para esse tipo de obra. O cliente já ama o apartamento que mora. Exato. A gente está aqui num local muito valorizado, perto da beira-mar. Então, para que mudar? Né? Muitas vezes eles não têm a necessidade de mudar
de local, mas mudar o interno. As necessidades mudam. Né? Ela mora aqui há quase 15 anos, então precisa de algumas coisas diferentes. Às vezes um filho que morava não mora mais. Então é muito importante realmente a gente ter esse tipo de ideias para cliente e tudo, e a equipe que a gente vai chamar. Então, eu fico muito tranquila de saber que você está executando o meu projeto, as minhas ideias e tudo, a nossa, porque para mim também, do jeito que você tem uma equipe aí gigante, eu tenho uma equipe muito bacana que me ajuda e segurar as pontas, que às vezes a gente não consegue, né, tá com tudo, então eles apoiam a gente. E eu queria que você falasse, assim, do processo, que é muito importante, as etapas. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas aí, como é que a gente começa e tudo? Então, uma das coisas que eu queria falar a primeira depois que o cliente fecha e você fala as outras. Que a primeira foi uma coisa até que a gente participamos, né, da primeira. Olha, o nosso escritório sempre está presente com a equipe que vai executar a obra, com o projeto em mãos e no local que vai ser feito, né? Eu trago a minha coordenadora, você traz também os seus que vão participar. E a gente tirou várias dúvidas. Então, como é bom, a gente tinha uma reunião, a gente consegue estruturar e muita coisa pela frente. Então, depois disso, me fala qual é a próxima etapa. Tiramos as dúvidas, vocês estão com o projeto em mãos, aí a gente cai em campo, porque a prioridade nossa é sempre ter um cuidado com as instalações elétricas e hidráulicas, que geralmente num apartamento antigo, a gente realmente tem que trocar tudo. Então, a gente tem esse cuidado de ter um quadro geral, todo renovado, com instalações novas, cabeações novas, e aí começar a transformar aquele sonho em realidade e ter toda a preparação, né? Que é uma coisa que, assim, desde a escolha dos materiais que você faz, muito lindamente com o cliente, e a gente a cuidar da aplicação. Então, dependendo do tamanho da obra, claro, vai variar o cronograma, né? Então, essa particularmente, a gente vai procurar fazer essa obra em 2 meses para ela entrar e ficar com a obra dela toda pronta. E nesses 2 meses, começa a contar do dia que você começa a obra, a executar realmente. Uma coisa que eu comento muito, Silvana, comecem a executar com os revestimentos, os materiais em casa. Porque aí de 2 meses passa para 4. Fundamental está com tudo resolvido, marcenaria resolvida, revestimentos resolvidos. Tudo em casa, tudo acontece bem. Porque você já vai tomando conta da obra e a marcenaria já vai entrando logo na hora que a gente já vai emassando. Então, isso é um processo. E isso aí que você falou é tudo. Porque se você não tem o material em casa, ainda vai decidir, você na obra vai comprar, aí você não acha, aí atrasa o processo. E principalmente isso, o cliente morando, porque ele quer que seja uma coisa rápida. Com certeza. Mas me diz uma coisa, nesses 2 meses, você entrega a obra para o cliente, aí depois entra a marcenaria. Aí entra a marcenaria. Aí a marcenaria faz a parte dela, que enquanto eu começo a obra, a marcenaria também já começa. Tira as dúvidas de medida e ela já começa a produzir. Porque geralmente a marcenaria dá um prazo de 45 dias, né? A 2 meses, a 2 meses, 60, dependendo. Isso. E quando ela sai, eu faço o penteado junto com a arquiteta. Isso, que aí precisa, depois que a marcenaria sai, aí você vai dar a segunda mão de tinta. segunda mão de tinta, aí vou lhe acompanhar na arrumação da casa, que eu adoro esse último processo. Que é você colocar os quadros, eu estou ali junto com você para lhe ajudar. É bom demais. É o resultado de toda a sua criação. E a gente está junto em todos. Então, acho o final fecha com chave de ouro. Fecha, com certeza. É sempre muito bom. Você tem hoje quantas obras em andamento? Olha, a gente, graças a Deus, como eu digo assim, não falta, né? Então, eu não digo números, mas sempre a gente está começando, terminando. Nessa obra, quantas pessoas estão trabalhando? Se essa equipe aumenta ou diminui, dependendo do decorrer? Sim, a obra ela tem movimentos. No começo, ela tem mais gente, que na questão da demolição, né, mais serventes, aí depois entram outras equipes, que é de pedreiros, eletricista. Então, aqui agora, no momento, a gente tem uma equipe de 7 pessoas, mas ela tem horas que ela tem mais e tem horas que ela tem menos, dependendo do serviço. Vai ter um momento onde todos os serviços vão se encontrar, que é no final, onde eu vou ter gesso, pintura, vou ter acabamentos. Então, assim, como é uma obra rápida, todos os serviços acontecem ao mesmo tempo.
Não posso esperar um para arrumar o outro, não. Então, assim, a única coisa que corre sozinha é instalações. Ela tem que correr sozinha. Certo, Então, aqui mas as outras... esse momento que nós estamos vivendo. Tá. Depois, a obra pega o ritmo e vai todos os serviços juntos. Mas é... Sempre com muito cuidado com os materiais Sim, usados. isso, importantíssimo. E geralmente, então, e atualmente, assim, são 7 pessoas, aumentando, diminuindo e tudo. Isso, exatamente. E uma coisa que eu adoro, que eu acho que a gente é parecida nisso, é que você é aceleradíssima. Total. 100 por hora, 120. Total. Então, eu acho muito bacana, porque é melhor a gente ter uma equipe grande, estruturada e terminar rápido. Sim, do que você ficar 3 meses, 4 meses numa obra que Com e o certeza. cliente esperando. Com certeza. Mas E isso é ruim para todo mundo. Exatamente, É. os dois. Agora, uma coisa que eu achei super interessante, a quantidade de mulher na sua equipe. Eu achei o máximo. 90% mulheres. É uma coisa que nasceu de mim, nasceu do tratado. E assim, realmente, eu sou acelerada, como você disse, gosto da perfeição e gosto do detalhe. E a mulher gosta do detalhe. Gosta. Então, isso Exatamente. na hora da entrevista eu já vou percebendo. E a mulher é mais detalhista. Então, isso trouxe para mim, Pra tua equipe, para minha assim. equipe, com bom resultado, né? Então, assim, até eu tenho 4 mulheres como filhas. Já tenho, Eita, uma negócio já é está trabalhando, animada. começando outra. Que legal. E eu Simone. gosto de trabalhar com mulheres, eu adoro. Minha equipe realmente é toda Que feminina. bacana, bom demais. Como é que você consegue gerir tantas obras? Como é que é? Me fala. Uma coisa que eu digo sempre, né? Primeiro, eu agradeço demais a equipe que eu tenho, que são maravilhosos. E segundo, o amor que eu tenho pela profissão. Eu não canso. Sim. Eu não sinto isso como um trabalho. Eu sinto como um prazer. Eu trabalho quase que de segunda a segunda. Talvez, às vezes, tenha o domingo como folga. Mas não vejo isso como um cargo. fardo. Uhum. A cada obra que eu entro, você dificilmente vai me encontrar no escritório atrás de um birô. Eu amo estar em obra, porque realmente é o que eu gosto mais. Então, eu trabalho com amor. E você tem as equipes, né, Tem. montadas e cada um com sua responsável para você Isso. conseguir gerir isso tudo. E cada um tem sua coordenação. Tem a coordenação da elétrica, coordenação da pintura, tudo tem coordenação. Então, é assim que a gente trabalha, em equipe e com amor. E com amor. E assim, eu sei que mesmo com todo o amor do mundo, os desafios são grandes. Sim. Então, eu queria saber de você, que eu sei que são muitos, mas quais os maiores desafios numa obra desse tipo? Assim, o que é mais delicado, o que é mais difícil, assim, dentro desse... Eu sei que cada tamanho de obra, Cada tipo de obra tem tamanho um e diferente. cada dificuldade. Isso. Mas uma interferência maior de uma obra como essa, onde a cliente está morando, é não incomodar tanto o cliente e ser o mais rápido possível. Porque tem serviços que tem que vir um após o outro. É. Então, a gente precisa correr, precisa não incomodar, e a gente tem que ter essa malícia, né? Esse Porque jogo de cintura, de começar um entre porque a gente outra, tem é. horário para começar, horário para terminar. Então, tem que respeitar tudo isso. Com a cliente morando, os desafios são maiores. Mas também os resultados são melhores. São porque ela melhores. também está no dia a dia, até para dizer, não, isso aqui eu não estou gostando, isso aqui eu estou. Então, quando tem a participação e integração do cliente e da arquiteta, tudo fica melhor. É bom demais. É e a gente muito vai melhor. ver depois entrevista com ela. Então, Isso. bacana é que vai ter todo mundo aqui. Isso. Eu queria agradecer demais e dizer que é um prazer gigante a gente estar junto aqui. E que como é agradeço. bom, Silvana, a gente tornar esse sonho realidade. verdade. Então, Isso é muito bom. A gente é como se desse os traços do quadro, a pintura, mas vocês com a execução é que finalizam verdade. tudo. Então, É eu verdade. digo sempre isso. Eu acho que uma obra bem feita, bonita, que deu tudo certo, são conjuntos É verdade. de pessoas que trabalharam com muito carinho para que isso dê isso certo, mesmo. né? É o engenheiro, é o Isso. arquiteto, é o marceneiro, é o cliente, todo mundo. Todo mundo. Bom É isso demais. aí. E vai ficar lindo, porque o Vai. projeto está lindo. Obrigada. O resultado não tem erro. É isso aí. Obrigada a você. Uma honra é minha. E o programa de hoje fica por aqui. Eu te espero no próximo episódio do Oba Obra. Até lá!